Era uma noite quente e abafada em Araçuaí, uma cidadezinha pacata encravada no interior de Minas Gerais. No dia 3 de agosto de 2001, o calor parecia grudar na pele como uma segunda camada, típico daqueles verões intensos que transformam o ar em algo quase palpável. O céu estava limpo, sem uma nuvem sequer para obscurecer o brilho das estrelas, e uma lua cheia imensa dominava o horizonte, lançando sua luz prateada sobre os campos e as matas que cercavam a região. Eu, Jorge, caminhava exausto, voltando para casa depois de um dia inteiro de trabalho na lavoura, acompanhado de 2 amigos inseparáveis, Marcos e Lucas. Éramos um trio improvável, mas unido pela rotina dura do campo e pela simplicidade da vida no interior. O trajeto de volta era sempre o mesmo. Pegávamos a velha caminhonete de Marcos, uma F1000 caindo aos pedaços, mas que ainda resistia bravamente às estradas de terra esburacadas. Aquele caminho, que conectava Araçuaí ao pequeno distrito de Mata Verde, era uma trilha estreita, ladeada por uma vegetação densa que parecia engolir tudo ao redor. Durante o dia, o lugar tinha um charme rústico, com o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas ao vento. Mas à noite, especialmente sob a luz da lua, a atmosfera mudava. Tornava-se quase opressiva, como se a mata guardasse segredos que só os mais atentos ou os mais desafortunados poderiam perceber. Naquela noite, como de costume, íamos conversando e rindo alto, tentando espantar o cansaço que pesava nos ombros e nas pernas. Marcos contava uma história engraçada sobre um vizinho que jurava ter visto um disco voador pairando sobre o curral, enquanto Lucas, sempre mais quieto, soltava risadinhas tímidas no banco do passageiro. Eu, sentado no meio, apenas ouvia, deixando o balanço do carro e o ronco do motor me embalar em um estado de semi-sonolência. A estrada estava tranquila, como sempre, quase deserta. Não havia outros veículos, nem viva-alma. Era só nós 3, a caminhonete e o silêncio da noite, até que ele foi quebrado. De repente, um som gutural ecoou pelo ar, cortando nossa conversa como uma faca afiada. Era profundo, quase visceral. Um grunhido que parecia vir de algum lugar ao mesmo tempo distante e perigosamente próximo. Nós 3 nos calamos instantaneamente, os olhos arregalados, tentando identificar de onde vinha aquilo. Marcos, que dirigia, pisou no freio com força, fazendo a caminhonete derrapar levemente na terra seca. O motor ficou em ponto morto, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador que o barulho em si. Olhamos uns para os outros esperando que alguém dissesse algo para quebrar a tensão. Que diabos foi isso? Murmurei, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Marcos, o mais destemido de nós, deu de ombros, tentando manter a calma. Deve ser algum bicho. Um javali, talvez. Esses bichos aparecem por aqui de vez em quando, vocês sabem. Lucas, porém, não parecia convencido. Ele apertou os olhos, espiando pela janela embaçada do carro, como se tentasse enxergar, além da escuridão que nos envolvia. Não sei, Marcos, isso não parecia um javali. Era diferente. Eu concordei em silêncio. Havia algo naquele som que não se encaixava na lógica de um animal comum. Era mais grave, mais poderoso, como se carregasse uma intenção que ia além do instinto selvagem. Meu coração começou a bater mais rápido, e um frio estranho subiu pela minha espinha, apesar do calor sufocante da noite. Tentei me convencer de que era só imaginação, que o cansaço estava brincando com minha cabeça. Mas então vimos. Primeiro, foi só um movimento sutil na vegetação à nossa esquerda. As folhas altas balançaram, como se algo grande estivesse se esgueirando entre elas. O som voltou, agora mais próximo, mais alto, reverberando no peito como um tambor. Marcos segurou o volante com mais força, os nós dos dedos ficando brancos, enquanto Lucas se encolheu no banco, murmurando algo que parecia uma prece. Eu me inclinei para a frente, tentando distinguir o que quer que fosse aquilo.
mas a luz dos faróis da caminhonete mal alcançava a mata densa. E então, ele apareceu, no meio da estrada, iluminado pela combinação da lua cheia e dos faróis hesitantes. Do carro, surgiu uma criatura que desafiava qualquer explicação racional. Era gigantesca, com pelo menos 2 metros de altura, talvez mais. Seus olhos brilhavam com um tom amarelado, quase sobrenatural, refletindo a luz como os de um predador à espreita. O corpo era coberto por uma pelagem espessa e escura, salpicada, aqui e ali por fios prateados que reluziam sob o luar, dando-lhe um aspecto quase fantasmagórico. As pernas eram musculosas, poderosas, terminando em garras que pareciam capazes de arrancar pedaços do chão com facilidade. Os braços, longos e desproporcionais, pendiam ao lado do corpo, sugerindo que aquela coisa podia tanto caminhar em pé quanto se arrastar como um animal. Mas o rosto era o que realmente nos fez congelar de medo. Não era humano, mas também não era completamente animalesco. Havia uma mistura grotesca de traços, um focinho alongado como o de um lobo, dentes afiados que brilhavam à luz, mas com algo perturbadoramente familiar na forma dos olhos e na curvatura da testa. Era como se alguém tivesse pegado um homem e um monstro, e os fundido em uma única entidade aterrorizante. Aquela coisa nos encarava, imóvel por um instante, como se estivesse nos avaliando, decidindo o que fazer conosco. Meu Deus! Sussurrou Lucas, a voz quase inaudível. Marcos, reagindo por instinto, tentou dar ré na caminhonete, mas o motor, como se estivesse tão assustado quanto nós, simplesmente apagou. O silêncio que veio depois foi sufocante, quebrado apenas pelo som dos passos da criatura, que começou a avançar em nossa direção. Cada movimento era ágil, calculado, e o chão tremia ligeiramente sob o peso dela. As garras arranhavam a terra, deixando marcas que eu podia jurar que ainda estariam lá no dia seguinte, como prova daquele pesadelo. O medo tomou conta de mim como uma onda gelada. Minha mente gritava para que eu fizesse algo, correr, gritar, lutar, mas meu corpo se recusava a obedecer. Lucas estava igualmente paralisado, os olhos fixos na criatura, o rosto pálido como a lua que nos iluminava. Marcos, porém, não. Desistiu. Com as mãos trêmulas, ele girou a chave na ignição 1, 2, 3 vezes, xingando baixo enquanto o motor tossia sem pegar. A criatura estava a poucos metros agora, tão perto que podíamos sentir o cheiro dela. Uma mistura. De terra úmida, pelo molhado e algo acre, quase metálico. De repente ela parou. Seus olhos amarelos nos perfuraram. E por um instante eu tive a sensação de que ela não estava apenas nos vendo, mas nos entendendo. Havia uma inteligência ali, algo que ia além do instinto animal. A tensão no ar era palpável, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração, esperando o próximo movimento. Vamos, vamos, vamos! Gritou Marcos, girando a chave mais uma vez. Por algum milagre, o motor rugiu de volta à vida, e ele pisou fundo no acelerador. A caminhonete deu um solavanco para frente, os pneus girando na terra antes de ganharem tração. A criatura deu um passo à frente, como se fosse nos seguir, mas então hesitou. Olhei pelo retrovisor, o coração na garganta, e vi que ela permanecia ali, no meio da estrada, nos observando enquanto nos afastávamos. Quando finalmente conseguimos colocar distância suficiente entre nós e aquele ser, olhei para trás uma última vez. A estrada estava vazia. Não havia sinal da criatura, como se ela tivesse evaporado na escuridão da noite. O silêncio voltou, mas agora carregava um peso diferente. O peso do que havíamos testemunhado. Nenhum de nós falou por um longo tempo. Marcos dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada. As mãos ainda agarradas ao volante como se temesse que o carro parasse novamente. Lucas mantinha a cabeça baixa, respirando rápido, tentando processar o que tinha visto. Eu, por minha vez, sentia um misto de alívio e terror, minha mente revisitando cada detalhe daquela aparição. O que era aquilo? Um animal? Um monstro?
Uma alucinação coletiva provocada pelo cansaço e pela lua cheia? Nada fazia sentido, mas a memória daqueles olhos amarelos me perseguia, como se estivessem gravados em minha alma. Nos dias que se seguiram, tentamos encontrar respostas. Conversamos com alguns moradores mais velhos de Araçuaí, aqueles que conheciam as histórias antigas da região, na esperança de que alguém pudesse nos dar uma pista. Mas tudo o que encontramos foi silêncio. Alguns nos olharam com desconfiança, outros apenas balançaram a cabeça e mudaram de assunto. Era como se houvesse um pacto tácito entre eles, uma recusa em que algo assim pudesse existir. Um velho pescador, porém, depois de muita insistência, deixou escapar uma frase enigmática. A lua cheia traz coisas que o homem não deve ver. Ele não disse mais nada, mas suas palavras ficaram ecoando em minha mente. Desde aquela noite, a estrada para Mata Verde nunca mais foi a mesma para nós. Evitávamos passar por ali depois do anoitecer, e quando era inevitável, fazíamos o trajeto em silêncio, os sentidos em alerta, como se esperássemos que a criatura reaparecesse a qualquer momento. A lua cheia, que antes era apenas um espetáculo bonito no céu, agora carregava um ar de ameaça. Cada vez que ela surgia, redonda e brilhante, eu me pegava olhando pela janela, imaginando se aqueles olhos amarelos estariam me observando de algum lugar nas sombras. Anos se passaram, mas a lembrança daquele encontro nunca se dissipou. Marcos, Lucas e eu raramente falamos sobre isso entre nós, como se verbalizar o ocorrido tornasse tudo mais real, mais perigoso. Mas, em nossos olhares, eu sabia que eles também carregavam aquela noite em suas memórias, tão vívida quanto no momento em que aconteceu. E você, o que acha? Acredita em lobisomens? Em criaturas que habitam as fronteiras entre o mito e a realidade? Ou pensa que foi apenas o delírio de 3 homens cansados, enganados pela luz da lua e pelo calor de uma noite de verão? Eu não tenho certeza do que acredito. Mas uma coisa eu sei. O que vimos em Araçuaí, naquela estrada de terra sob a lua cheia, não era deste mundo. Ou, pelo menos, não do mundo que eu conhecia até então.